Olá, estamos de volta com o programa Despertar, sempre trazendo uma boa notícia do Evangelho para você. Aqui, do Centro Espírita Amor e Caridade, para você que está em sua casa, com seu celular, com seu computador. Trazemos de volta um companheiro muito querido, que estuda muito o Evangelho de Jesus e sempre está disposto a conversar, a nos trazer elementos de convicção, de reflexão. Conosco, mais uma vez, Moisés Rossi. Olá, Sidney, aqueles que nos ouvem, obrigado pelo convite. Uma grande alegria para a gente poder tratar desses assuntos tão importantes para a nossa vida e que às vezes a gente nem percebe tanto a importância, não é? É verdade, Moisés. A vida, a grandiosidade da vida, a criação de Deus. Que bom que a gente tem essa oportunidade. Então, Moisés, um dos problemas principais da vida de quem pensa um pouco, porque geralmente muita gente está preocupada em ganhar dinheiro, fazer sexo, procriar, passear, fazer festas, mas às vezes a gente se esquece de pensar na vida, conforme você realmente citou. E quando a gente fala em morte, então, Moisés, as pessoas arrepiam. Aliás, há algumas civilizações que não usam a palavra morte. Não, o indivíduo se ausentou, desapareceu, passou para outra região, para outra dimensão. Moisés, eu queria partir daí. Primeiro, Moisés, por que a morte nos traz tanta preocupação? Primeiro, o grande complicador da morte é o fato do corpo se dissolver. E isso trouxe uma complicação muito grande, porque a maioria das pessoas sentem que elas são o corpo. Quando elas pensam eu, elas estão pensando o corpo. E esse corpo se dissolve de uma maneira ruim, desagradável. Então, a morte acabou trazendo essa conotação de decomposição, quando, na verdade, a morte é vida. No capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, ele fala do corpo espiritual. E ele usa uma figura muito interessante, que antes de nascer você tem que morrer. Ele usa o exemplo da semente de uma planta. Você põe a semente no solo e ela tem que morrer para que nasça a planta. E a planta é totalmente diferente da semente que você jogou no solo. Então a gente não tem essa visão que você pode até jogar um corpo físico no solo, mas o que vai sobressair é totalmente diferente e muito maior. Então essa coisa forte da morte é em relação a isso. Primeiro, a ausência também, você não vê mais, você não ouve, não toca, não convive com a pessoa, a saudade, não é? Mas o que pegou mais mesmo na morte é esse fato de você se sentir o corpo e o corpo se dissolver. Então ficou essa coisa tétrica. Na verdade é uma libertação desse peso que a gente carrega desse corpo pesado, né? Se você prestar atenção, o corpo que me deram dessa vez veio com defeito. Ah, não veio sem cobertura. Não considero, não. Então não é eu que sou calvo, é o corpo que me deram nessa encarnação. A hora que eu me libertar daqui, eu vou ter cabelo. Não considero, não. Mesmo porque não acho isso defeito. Quando eu entrei para a faculdade e tive que raspar a cabeça, eu me lembro de um momento até agradável, né? Bem higiênico, fácil de lavar a cabeça. Mas, Moisés, nessa relação de problemas que nós temos com a morte, problemas entre aspas, não estaria assim o medo do desconhecido também? O medo do desconhecido em grande parte, mas também tem um outro fator preponderante. Nós sabemos que erramos e a humanidade criou uma ideia absurda de que se você errar, você vai para um lugar ruim. Ah, então, nesse ponto que eu queria chegar nesse ponto. Se desculpa atropelar a pergunta anterior, mas a gente vai para o céu ou para o inferno? Para ir para o céu, eu tive fazendo um cálculo aí, a probabilidade de a gente não ter
muitos pecados na hora da morte é muito baixa. 0. Ah, não digo 0. Ninguém é bom o suficiente, né? Considerando... Pelos, vamos dizer assim, paradigmas criados... Isso. Eu tenho a impressão que só os 10% que se salvariam. Você é otimista. Otimista? Você acha menos? Muito menos. Menos? Muito menos. Mas... Jesus falou, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Alguém atirou? Verdade. Ninguém. Por quê? Porque a gente erra porque não sabe. E nós ainda estamos no começo de um aprendizado, não tem como não errar. Moisés, então vou falar uma expressão do meu pai. Então eu particularmente estou no mato sem cachorro. Porque, pelo jeito, eu vou pro inferno, então. Não, você não vai pro inferno. Não? Não. Então me dá a boa notícia. Ora, leia o Apocalipse. Pedro disse o seguinte: eu fui elevado ao 7º céu. Está escrito lá. Não sei se no corpo ou fora dele, mas eu fui levado ao 7º céu. Ele usou essa expressão, é essa expressão na Bíblia. Se no corpo ou fora dele. Ora, para que existem 7 céus? Podia ter um só. Uma gradação, então? Uma gradação. E o Espiritismo nos fala com muita clareza, tanto nos romances quanto na codificação. A Terra é como uma cebola com várias camadas. Cada um de nós gravita, ninguém é levado, ninguém é imposto, ninguém é conduzido. Nós gravitamos para aquela esfera vibracional compatível com o nosso estado evolutivo. Antes de nascermos na Terra, aqueles que programam e que participam conosco da programação reencarnatória, eles sabem o que nós vamos errar e o que nós vamos acertar, porque eles conhecem o nosso passado. Então eles já sabem que nós vamos errar em muita coisa, porque nós não sabemos ainda. Então, de uma certa forma, eles são condescendentes. Condescendentes é uma palavra que parece que passa a mão na cabeça. Eles são conscientes da nossa condição de imperfeição. Eles nos mandam para cá e nós voltamos para aquele patamar evolutivo vibracional que é nosso, com os nossos erros e com os nossos defeitos. No próximo bloco eu vou perguntar para o Moisés uma dúvida que eu tenho, não sei se você, cara amigo daí de casa, cara amiga, se tem essa dúvida também. Quando eu morrer, eu vou me encontrar com os meus entes queridos? Não saia daí. No instantinho voltaremos com a resposta de Moisés Rossi. Estamos de volta com o Despertar de hoje, falando sobre um assunto importantíssimo para a nossa vida. A morte e além da morte. Para onde eu vou? Moisés Rossi está conosco hoje. Moisés, eu ouvi falar de uma família em que um rapaz, não obstante todo o esforço da mãe, ele... logo pequeno começou a se envolver com coisas não muito recomendáveis. Depois ele se tornou um mini traficante. E para resumir a conversa, Moisés, ainda jovem, ele foi morto num embate com a polícia. Para onde esse rapaz foi? Bom, teoricamente, para o inferno. A mãe dele, muito bondosa e persistiu no bem, foi para onde? Para o céu. Moisés, essa mãe estava lá no céu, mas estava infeliz
porque não conseguia nem ver, nem ter notícias do filho. É assim mesmo, Moisés? Mais ou menos, Sidney. Jesus disse: nenhuma das ovelhas que me destes se perderá. Nenhuma. Inclui também o filho dela. Inclui todos nós. Num primeiro momento, em desencarnando, Sidney, a grande maioria, a esmagadora maioria de nós, sai do corpo, é levado para um posto de socorro, entende que morreu, se reequilibra, tranquiliza as emoções ali e retornamos para a cidade espiritual onde estávamos antes de nascer. Isso é a esmagadora maioria. Alguns poucos que faz coisa errada, que gosta de fazer coisa errada, conscientemente, que quer continuar fazendo coisa errada, esses é que perdem algum tempo em zonas purgatoriais. Esse jovem que você acabou de usar como exemplo, em função das atividades dele, ele causa um desequilíbrio íntimo, emocional e vibracional muito grande, pelo mal que ele causa a ele e aos outros. Então ele perde algum tempo numa zona purgatorial até purgar essas emoções controversas e conseguir ser ajudado. Mas fatalmente ele vai ser socorrido. A mãe vai ficar orando, vibrando por ele, mandando vibrações positivas para que ele vença essa dificuldade, seja socorrido, seja acolhido, compreenda os desequilíbrios que ele se envolveu e que complicou a sua própria vida e se proponha a uma caminhada melhor. Então quer dizer que ela está numa situação boa, está infeliz, preocupada com ele, então ela tem condição de, pelo menos à distância, acompanhar esse trabalho de recuperação do filho. Já o filho, numa outra escala, numa outra vibração, não tem essa mesma visão que a mãe tem. Estou certo ou não? Certíssimo. A mãe pode até ir aonde o filho está. Ela vai vê-lo, mas isso... Ele não vê. Eu já vi um caso desse mesmo. Por que ele não vê? Porque o padrão vibratório dele está muito próximo do nosso. Nós encarnados não vemos espíritos, com algumas exceções. Nós não vemos. O espírito em desequilíbrio desencarnado, ele não consegue ver o espírito que está mais evoluído, porque a faixa vibracional não permite. A mãe, de onde está, ou indo até onde ele está, ele não percebe, mas ela fica mandando vibração positiva. Nós temos exemplos até na Igreja Católica, em que, por exemplo, as crianças de Fátima, elas viam aquela entidade maravilhosa que veio inspirá-los. E Sim. muita gente não via. E tantos outros santos da Igreja Católica, profetas das igrejas evangélicas, não é? Que percebiam partes do mundo espiritual e passavam para nós, encarnados. É uma questão, então, de nível para poder falar, pensar ou vislumbrar ou até se aproximar dessas criaturas que não estão muito bem de vida. Exatamente. Moisés, segundo a teologia tradicional, essa mãe no céu não pode ver o filho, não pode visitá-lo. E ele, no inferno, entre aspas, para sempre, também não pode vê-la. Ela, como mãe que ama, ela está infeliz, então ela não está gostando muito do céu, não. Agora, você tem alguma notícia de que, por exemplo, essa mãe poderia, depois que aquele filho dela passasse por aquele momento de reflexão, ela poderia voltar à Terra e o menino talvez viesse numa situação assim meio não tão agradável, talvez com alguma deficiência, porque ele foi, como diria a minha mãe, flor que se cheire na vida anterior. Nessa vida, pode ser que ele venha com alguma deficiência, mas a mãe pode vir de volta para a Terra para ajudá-lo a se recuperar? Pode, com certeza, e vem. Qual mãe não abandonaria o paraíso pelo filho que está em sofrimento? Então, esse aspecto é assim bastante consolador. Claro, nós vamos estar sempre juntos. Deus jamais separa aqueles que se amam. O espírito pode cometer o erro que ele quiser. Ele vai se conscientizar, vai entender que errou,
e vai estar bem. Ele pode renascer para purgar, para aprender alguma coisa junto com a mãe ou longe da mãe, mas no futuro próximo, todos nós estaremos juntos. É aquilo que você falou, que nenhuma ovelha vai se perder? Nenhuma ovelha vai se perder. Nós vamos compreender o erro que nós cometemos, vamos deixar de cometer esses erros e vamos evoluindo, independente de qualquer situação. E esse lance de nascer com problema também é muito relativo, porque vai nascer com problema aquele que errou, gostou de errar, quer continuar errando e não entende que errou. Mas a hora que esse espírito é socorrido, é levado para a cidade espiritual e lá ele vai reviver os erros que ele cometeu com as mesmas emoções, vai ver o mal que causou para ele e para os outros. Normalmente nós nos predispomos a errar menos. Nós entendemos que erramos, então nós não precisamos pagar os nossos erros com sofrimento. Nós podemos pagar com trabalho. Isso é uma boa notícia. Por exemplo, o exemplo desse jovem, né? Só como exemplo. Ele se drogou, vendeu drogas e ele envolveu pessoas no uso de droga. Ele pode nascer numa outra encarnação? Perfeito, ele entendeu que errou, ele quer consertar, ele vai ser médico. Mas ele foi cruel. Se ele foi cruel e entendeu que foi cruel e não quiser ser mais, está resolvido o problema. Porque Deus quer que a gente aprenda, não que a gente pague. Não existe pagamento e castigo na lei de Deus. Você aprendeu, está resolvido. Agora, você aprendeu e está com vergonha de ter feito. Você nasce até na sua profissão. Você pode... Atrapalhou? Agora você vai ajudar. Bateu? Agora você vai curar. Eu interrompi você, mas nós estamos no final desse bloco. Por que você falou que ele pode ser médico? Ora, um médico que ajude os usuários de droga a deixar de usar a droga. Aliás, nós temos hoje muitas criaturas que estão se dedicando a esse mistério. Em instituições, então ele vai ser um médico que vai trabalhar com esses jovens drogados, ajudando-os a abandonar o vício. Num romance que eu escrevi, eu cito um caso como esse. Moisés, você foi muito esclarecedor aí. E eu acho que suas palavras vão dar muita esperança para as pessoas que estão nos ouvindo. E como eu, estava com medo de ir para o inferno eterno, né? No próximo bloco, eu quero perguntar para o Moisés o seguinte. Ele nos contou que é possível, depois da morte, a gente se encontrar com pessoas queridas. Certo, Moisés? Certíssimo. Qual vai ser o nosso comportamento lá no plano espiritual, depois da morte, perante aqueles que a gente tem um certo constrangimento, não gosta muito. As pessoas que se odeiam, elas se encontram no plano espiritual? Já já nós voltaremos. Eu não me canso de dizer que quando o entrevistado é bom, o tempo voa. Eu fiz pouquíssimas perguntas para Moisés Rossi
Ele está nos trazendo respostas assim que sejam a nossa reflexão, principalmente em torno da vida. Moisés, depois da morte, eu vou me reencontrar com os meus desafetos? Sidney, no momento da morte, num primeiro momento, todo mundo que foi antes que você vai estar te esperando. Você vai desencarnar, seus entes queridos vão estar ali para te receber. Mas e os inimigos? Cabe a nós ter a tranquilidade necessária para não perder o equilíbrio emocional. Eles vão levar a gente para um lugar bom. Agora, os inimigos também são socorridos. Só que, num primeiro momento, cada um vai para um lugar. Porque o que é inimigo aqui na Terra, em você desencarnando, você vai ver uma realidade maior. De repente, a ofensa que ele te fez não foi tão grande, ele não quis fazer, diferente. Então, você entende de uma maneira diferente. Muda o modo de ver? Muda o modo de ver. O modo de compreender e até as razões do seu agressor você vai compreender. Então, num primeiro momento, não, você não vai encontrar. Por quê? Você sai daqui exatamente como está. Se você tem uma mágoa, uma dor, você vai sair com ela, não é? Chegando lá, devagarzinho, você vai compreendendo que não é necessário tudo isso. Moisés, uma vez eu estava indo para Prudente fazer uma palestra e no meio do caminho um pastor evangélico falou: eu encontrei um jeito de amar o meu inimigo. Eu falei: opa, aumentei o volume, passei a orar por ele. Você não acha, Moisés, que a gente podia ir treinando essa reconciliação? Não que eu tenha inimigo, mas alguns que fizeram mal para mim, para minha filha, para minha neta, eu coloquei nas minhas orações. Aliás, eu dou até prioridade para eles. E depois que eu vou orar para os meus filhos, netos, meus ancestrais, o que você acha dessa sugestão desse pastor evangélico? É uma sugestão interessante, mas é uma máxima do próprio Cristo. Ele Sim. falou para a gente orar pelos nossos inimigos. Por quê? Porque nós vamos minando esse afã de mágoa, de ódio que a gente possa ter. A gente pode chegar lá, assim, já com uma certa compreensão, Moisés? Claro que pode. Quanto mais a gente buscar aqui, melhor a gente vai estar lá. Então, saindo daqui melhorado, com menos mágoa, o perdão também se encaixa nessa própria situação. Então, é criar desculpas. Orar é importantíssimo, mas criar desculpa para ele. Ah, talvez ele fez isso, mas não quis, foi sem querer, foi não sei o quê. Relativando. Relativando, para ir amenizando o nosso ódio. Em chegando lá, num primeiro momento nós não vamos encontrá-lo. Mas compreendendo melhor a vida, vai chegar o momento em que você vai querer encontrá-lo. Essa prática de orar pelas pessoas que nos perseguem, que nos prejudicam, será que o ápice dela seria eu estar pronto para desencarnar em qualquer momento, porque eu não considero nenhum deles mais meu inimigo? Exatamente, a finalidade maior é essa, não é? Você desencarnar com o coração leve. Posso encontrar quem for lá que não vai ter problema? Não vai ter problema nenhum. Claro que você só vai encontrar quando você estiver preparado para isso. Mesmo porque o amor ao inimigo de Jesus não nos induz, não quer dizer que eu vou abraçar fraternalmente um desafeto como abraço minha mãe, meu filho, e eu tenho até que guardar uma prudente distância para não ser ofendido de novo. Mas, de uma certa forma, é possível, então, sair daqui, eu posso encontrar quem quiser lá que não vai ter problema. Com certeza. Jesus não falou para termos afeto ao estranho. Ele disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Nós não temos um afeto por nós mesmos, um sentimento. É assim que a gente deve amar o inimigo. Ou seja, eu quero que ele esteja bem onde estiver, do jeito que estiver, só essa sensação. Moisés, estamos chegando ao final do programa. Voou esse programa, não tenho certeza se esse cronômetro marcou certinho o tempo, não. Para encerrar o programa, Moisés, eu quero saber uma coisa. Aqueles que estão lá no plano espiritual, as almas que já partiram, elas podem vir
até mim, até minha casa, minha família, ou até durante a minha atividade profissional, para me dar assistência, conselho, enfim, para me dar uma força aqui na presente vida, Moisés? Eles vêm constantemente. Não só aqueles que nos amam, mas principalmente o nosso anjo da guarda. Opa! O problema é que eles não podem direcionar nossa vida. A informação deles não pode ser clara o suficiente para a gente obedecer. Então, o que eles fazem? Eles pensam junto com a gente. Eles usam o anjo da guarda para traduzir essa mensagem? O anjo da guarda não é usado, é ele que usa. O anjo da guarda é um espírito de uma evolução maior, tá? Ele pode usar um ente querido nosso para nos passar uma intuição, um medo, uma convicção, uma certeza, uma insegurança em relação às decisões que nós vamos tomar. Eles não podem decidir por nós. E o anjo da guarda está sempre conosco? Conosco não é a palavra certa. O nosso anjo da guarda está cuidando da vida dele. Ele é um ser humano, ele é uma pessoa, ele é uma criatura de Deus. Só que ele está cuidando da vida dele com uma anteninha em nós. Ele frita o peixe e cuida do gato. Ele cuida da vida dele, mas está sempre de olho em nós. Qualquer coisa que mude, emocional, decisão, ele está atento. Eu posso me afastar dele, mas ele não se afasta de mim? Jamais. O anjo da guarda, ele assumiu o compromisso de nos acompanhar durante essa encarnação e ele vai nos acompanhar até o final. A gente deixa de ouvi-lo, só isso. Então, mas não tem uns anjos da guarda que tem mais trabalho? Ah, tem. Tem uns anjos da guarda aí que, olha, eles perdem a esperança às vezes, e eu tô brincando, mas eles sabem, eles conhecem o pupilado deles, eles sabem as nossas capacidades, as nossas potencialidades, onde vamos acertar, onde vamos errar, eles só vão aparando as arestas ali. Moisés, o programa acabou. Uma pena, porque o papo com você está muito agradável. Você foi, assim, bastante feliz nas suas palavras. Obrigado. Mas eu gostaria de obter o seu compromisso para que você retorne, para darmos sequência a esse tema. E você? Vamos sim, com certeza. Espero que essa conversa agradável, sinceramente muito agradável com o Moisés Rossi, possa repercutir bem na sua vida, que traga reflexão, pensamento, acreditar mais em Deus, fortalecer a sua fé, seja ela católica, evangélica, espírita, porque é assim que nós vamos criar uma vida melhor. Muito obrigado pela sua companhia. Na próxima semana estaremos de volta.